Olá, boa noite. Oi, Kelly, seja bem-vinda. Oi, Andréia, estão me ouvindo bem? Me veem bem? Estão me ouvindo bem? Boa noite. Eu vou tentar aqui fixar o, o tema de hoje. Daqui a pouco a gente já vai começar. Deixa eu ver se eu consigo fixar o tema aqui. Consegui. Vai convidando então suas amigas, todas aquelas que precisam ouvir, né, essa palavra. A gente vai falar sobre contentamento. Daqui a pouco a gente já vai iniciar. Estão me ouvindo bem? Envie ali no aviãozinho para suas amigas e a gente vai começar daqui a pouco. Vou pedir para que vocês participem aí nos comentários. Oi, Eneida, bem-vinda. Consegui já fixar aqui o tema. A gente já vai começar. Eu sou de Viamão, Rio Grande do Sul. E você? Oi, Luizane. Oi, Ju. Oi, Kátia. Sejam todas bem-vindas. A gente já vai começar. Rio Grande do Sul, isso aí. Oi, Catita. Então, hoje a gente vai falar sobre contentamento em meio à espera. Eu vou pedir para vocês que vocês participem nos comentários, que vocês enviem aí para suas amigas. A minha sogra, Carlinha Biac. Que legal. Então tá, vamos começar então. E eu vou falar sobre contentamento, tá? E o que é contentamento? Contentamento é estar contente, é estar satisfeito, ter o bastante e estar completo. Ah, minha sogra, um beijo também, te amo. Liliane, Carol, sejam todas bem-vindas. Então vamos lá, vamos começar. Contentamento, então, é estar satisfeito, é ter o bastante, estar completo. E como é complicado, como é difícil a gente se sentir completo, né? Ainda mais em meio à pandemia, não sei se vocês já se pegaram reclamando de algo, e esse tema ele é bem pertinente, né, para esse momento, onde vários planejamentos nossos, né, para esse ano não aconteceram. E eu queria te fazer uma pergunta, né, para a gente iniciar. O que te completaria hoje, né? O que te falta para que tu estejas com esse sentimento de satisfação, de plenitude? O que para você hoje te completaria? E eu vou dar alguns exemplos, tá? Para alguns pode ser um filho, para outros um casamento, para outros um trabalho ou uma faculdade. Eu queria que você fosse bem sincera aí e compartilhasse comigo o que te deixaria hoje completa, né? Se você já se sente totalmente completa, se você já conseguiu encontrar essa plenitude, tá? Eu tô olhando aqui pro lado que eu tô consultando o material e vocês vão. Olha, a Andréia já está participando aí, dizendo que ela emagrecer uns 30 quilos deixaria ela completa, né? Feliz. Então tá, vamos continuar. Então você pode ter tudo, conquistar tudo que deseja e ainda assim se sentir insatisfeito, né? E diante dessa pandemia,
o que você fazia antes que agora você dá valor. Por exemplo, já que a Andrea tocou na questão de emagrecimento, quando eu tinha 10 quilos a menos, eu queria ter menos 5, né? E hoje que eu acabei ganhando de novo esses 10 quilos, eu não valorizava quando eu tinha, né, meus menos 10. Antes da pandemia, eu olhava eu dizia, eu não sou muito do toque físico, mas hoje em dia eu sinto falta de um abraço, de estar na companhia de outras pessoas, né? Então, eu queria falar hoje o quanto nós somos insatisfeitos. Quantas coisas a gente tem hoje e a gente não valoriza, né? E acredito que o ser humano em si, a nossa natureza, ela é descontente, ela é insatisfeita e ela é ingrata, né? E a gente precisa aprender a ser feliz, mesmo não tendo tudo aquilo que a gente quer. Ali, algumas colocaram ali perder peso, ser mãe. O que me traz o contentamento foi a intimidade com Jesus. E é exatamente isso, né, que a gente vai falar. Mas será que o contentamento se aprende? Né? Como que a gente conquista esse contentamento? Ele é conquistado? Ou a gente vai ser sempre aquele ser humano insatisfeito, né? Sempre querendo algo. E eu não sei vocês, mas eu planejei muitas coisas para esse ano, né? Acredito que vocês também. Mas eu pergunto para vocês, como é que vocês lidaram diante dessa situação da pandemia muitos dos sonhos foram se desmoronando, né? Vocês continuaram contentes e satisfeitos, né? E como aqui essa página ela fala direcionado a mulheres atentantes, eu queria te fazer uma pergunta, né? De como tu te sente, por exemplo, a gente já tá. Quem não engravidou ainda não, né, não vai ter bebê esse ano de 2020, vai ficar esse sonho para 2021. Como é que ficou o teu coração, né, diante de ter que passar para um outro ano esse sonho? Como é que tu tem te sentido, né? Tu tem te sentido frustrada ou tu tem conseguido lidar com as emoções? Tem conseguido lidar com os nãos que tu recebeu, tá? Então, eu vou compartilhar uma história de Paulo que tá lá em Filipenses 4, 12 ao 14, que diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Então aqui Paulo, ele deixa um segredo para nós, que o contentamento, ele se aprende, né? E isso para mim eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então contentamento ele se aprende. Então a gente vai aprender com Paulo, né? De como é que se adquire, né? Como é que funciona essa questão de estar contente, né? E o apóstolo Paulo fala sobre essa importância do contentamento. E ele revela que isso é uma virtude que a gente precisa desenvolver. Então, se sentir contente, se sentir completo, se sentir satisfeito, ele é algo que é desenvolvido, né? E como é que a gente desenvolve esse contentamento? Como é que Paulo ele aprendeu na prática essa virtude? Vocês acham que é no meio de abundância ou no meio da falta? Vocês conhecem a história de Paulo? Vocês sabem as situações que Paulo passou, né? Por muitas tribulações, ele foi preso. E ele explica então que todas essas situações que ele passou fez com que ele desenvolvesse, né, o contentamento. E eu gosto de falar que tem um versículo que eu gosto muito, que ele está em Romanos 5, que ele fala que a tribulação
nos gera paciência, que é, em outra linguagem fala perseverança, e essa perseverança nos faz adquirir experiência, e a experiência nos gera esperança. Então, é diante das dificuldades, é diante das tribulações que a gente desenvolve esse contentamento, né? E para facilitar, né, já que a tribulação é uma palavra tão complexa, né? O que é tribulação? Então, é uma situação de desagradável, um momento de aflição, um momento de tormento, um momento de adversidade, de amargura, de tristeza, dor. E nós, seres humanos, nós passamos por situações assim, né? E falando aqui pro pessoal que é dessa página, eu tenho muitas meninas aqui que passaram pelo luto, que passaram, que são tentantes há muito tempo e passam por situações onde Deus diz não, ou ainda não, para os sonhos delas, né? E como é que a gente, tentante, né? Porque eu também sou uma tentante, como é que a gente deve lidar quando vem essas tribulações? Quando Deus diz ainda não para o nosso sonho? Ou quando a gente tem que lidar diante de um aborto, né? Como é que fica o nosso coração? E a gente precisa desenvolver esse contentamento, porque senão a gente vai ficar infeliz, né? Então, não espere que o contentamento nasça em seu coração. Ele será forjado no fogo da privação. Então, a gente, quando passa por muitas dificuldades, o nosso coração ele é fortalecido, a gente acaba se desenvolvendo e encontrando esse contentamento. E é como eu falei lá no início, né? Eu em meio à pandemia, eu me vi assim, que eu tava sentindo falta das coisas que eu não tinha antes. Ou melhor, que eu tinha antes e que eu não dava valor. Muitas vezes a gente quer um casamento, a gente quer um marido, e a gente pede, eu quero um marido carinhoso, e depois a gente diz, não, mas ele tá sendo muito carinhoso. Ou a gente pede um filho e daqui a pouco a gente tá reclamando e murmurando a respeito daquele filho. Então nós temos como na nossa natureza uma insatisfação, e essa insatisfação ela precisa morrer dentro de nós. Ela precisa, a gente precisa ser curado disso. E eu sei que eu falo para tentantes, né? Eu sei que nem todas são, mas todas de qualquer forma espera algo em Deus, né? Seja no seu casamento, seja na sua profissão. E se a gente andar sempre insatisfeitos, sempre ingratos, a gente pode até conquistar aquele nosso sonho, mas ainda vai continuar a insatisfação dentro da gente, né? Então, esse contentamento que Deus nos dá, não há preço que pague, né? É o poder de Deus despertando dentro de nós uma realização interna que é inexplicável. Somente Deus pode colocar dentro de nós essa realização. Mesmo que tu consiga conquistar a promessa que Deus fez para ti, você precisa estar satisfeita nele. Ele quer que você conheça a provisão, mas antes ele quer que você conheça o contentamento. Você continuaria com ele se ele não te entregasse o sonho? Como é que tu reage quando Deus não te dá aquilo que você quer? Você se sente contente, completa? E eu sei que dói. Os nãos de Deus, ele dói, né? E quando a gente fala em contentamento, a gente fala, não é fingir que, ok, Deus, essa é a tua vontade, então eu vou aceitar e tá tudo certo. Não, essa vontade, muitas vezes, né, ela vai contra a nossa vontade. Mas a gente precisa entender que, mesmo que Deus nos deu, quando ele não nos dá, a gente precisa amar ele. A gente precisa estar contente, porque a vontade dele, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável.
Mas, Dani, existe uma pessoa assim contente? Sim, mas quando eu falo em estar desse contentamento, não é fingimento, não é fingir que tá tudo bem, não, então eu passei por um luto e tá tudo certo, eu preciso engolir a minha dor, eu recebo um negativo, né? Sou tentante há 6 anos, recebo um negativo todo mês e eu não posso passar por um momento de tristeza? Não, eu posso viver essa dor, né? A tribulação, ela é um momento de tristeza, ela é um momento de amargura e dor. Eu só não posso ficar morando nesse lugar, né? Eu vou para um lugar que é o que a gente vai falar mais para frente. Me encontro em Deus, né? Me encontro abrigada em Deus para que Ele possa curar essas minhas dores, essas minhas tristezas, mas eu vivo contente pelo que Ele me deu, porque Ele está no controle de todas as coisas, tá? Quero que vocês compartilhem aí comigo, façam perguntas, que vocês contribuam aí, para não ficar num silêncio aqui. Então, reforçando, então, toda tribulação nos gera paciência e perseverança. A gente precisa passar por esses momentos de dificuldade, de tribulação, para que a gente possa estar sendo desenvolvida. Eu preciso lá na frente me lembrar, bom, eu passei já por essa situação, já passei por isso, então eu sei que eu preciso orar, que eu preciso confiar, eu preciso viver essa experiência para que eu possa ter esperança. Imagine se todas as coisas, né, que tudo desse certo na minha vida, que tudo fosse só alegria, fosse só felicidade. Eu preciso ter momentos também ruins para que eu possa valorizar, né? Até nós, em meio a essa pandemia, o quanto eu valorizo hoje os momentos que eu passava ali com as minhas amigas na célula, na igreja, os momentos que eu ia lá na minha faculdade, né? Então a gente precisa passar por esses momentos de tribulação, porque senão a gente vai ficar como filhas mimadas. E a gente precisa desenvolver a nossa musculatura espiritual, né? Eu acredito que quem tem filho aí também diz não para os seus filhos. E dizer não é amor. E aqui Paulo diz: eu aprendi o segredo de viver contente em todas as situações, seja alimentado, seja com fome, tendo muito ou tendo pouco. É muito fácil a gente estar contente quando a gente tem muito, quando a gente é alimentado, quando a gente não passa por nenhum momento de necessidade. E eu gosto de lembrar, Oséias 2 diz que eis que eu te conduzirei ao deserto e lá eu falarei ao teu coração. Então, em momentos de deserto, em momentos de tribulação, Deus fala conosco. É onde o nosso coração ele está mais vulnerável. É o momento que a gente mais está quebrantado, há humildade no nosso coração, né? Diante das tribulações, acredito que Deus vai tirando soberbas e principalmente a autossuficiência que há no nosso coração. Então, sim, a gente precisa passar por tribulação e a gente precisa encontrar esse contentamento em Deus. A gente precisa, sim, viver por experiências, e mesmo que elas sejam dolorosas, para que a gente possa, então, gerar a esperança dentro de nós. Tá? E eu costumo dizer que sim, que há um tesouro na dor. O quantas coisas eu melhorei diante dessas situações que eu vivi nos últimos anos. E eu sei que tô aqui me distraindo com os comentários. Seja bem-vinda, Lu, Dani. Vamos continuar aqui então. Então, porque se Deus, pode ser que Deus não vá te dar aquilo que você almeja. Ainda assim, você terá aprendido a viver contente em meio à privação. Isso é um grande ganho. Ou pode ser que, assim como Paulo, em algum momento Deus conceda aquilo que você almeja, mas não antes de você ter aprendido a viver contente com isso. Eu costumo dizer que eu precisava viver tudo isso que eu tenho vivido. Porque eu sou uma pessoa extremamente imediatista. Eu
não gosto de dizer que eu não, eu gosto de processo. Hoje eu posso dizer que o processo ele é importante, mas eu sempre fiquei focada no resultado. Eu nunca gosto de esperar, né? E eu entendo que para tudo precisa passar por um processo, né? A gente precisa nos desenvolvermos, né? Para que a gente venha conquistar aqui. E a questão da maternidade, não, eu não costumo dizer que a gente precisa estar pronta para maternidade, porque eu acredito que lá na frente a gente vai errar muito. Então não é por merecimento. Você não precisa saber todas as coisas. Mas o porquê que Deus ainda não me deu um filho? Ou porquê ainda não deu para você? Porque ele precisa ainda desenvolver coisas em ti. Certo? Então, o contentamento não significa também uma falta de sonhos ou de comodismo. O fato é que se você não viver feliz com o que tem, não viverá feliz com o que vier a ter. Já que não acontece, então, eu não vou mais sonhar? Isso é viver contente? Não. Eu tenho que me contentar com isso e deu? Também não. A gente precisa, então, bom, eu sei que isso é dos planos de Deus para mim, mas eu quero mais. Então, coloque isso em oração e que no momento que Deus quiser, Ele vai te conceder. E a gente precisa também cuidar com a questão da inveja, dos ciúmes e da comparação. Né? Então, quando a gente está descontente com a nossa vida, a gente precisa cuidar para que a gente não venha estar comparando a nossa vida com a de outra pessoa, né? Sentindo inveja ou sentindo ciúmes. E é muito comum na vida de uma tentante a gente se comparar, né? Comparar a nossa vida com a de outra mulher, né? Então a gente precisa guardar o nosso coração para que a gente não tenha, não fique querendo viver a vida da outra pessoa. E isso o descontentamento tem muito. Então, bom, eu estou contente, eu sei que o que eu vivo está nos planos de Deus, e eu vou esperar nele, e vou guardar o meu coração para que não haja, não haja então inveja, que não haja ciúmes, que não haja comparação. E tá, e Deus só abençoa então quem merece? Em Mateus 7 diz: Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mesmo que a gente não mereça, Deus nos abençoa. Né? Ele não dá filho só para quem merece. Né? Eu lembro da história de Isabel e Zacarias, que eles eram justos, eram íntegros, e mesmo assim eles passaram por um momento de esterilidade. E logo depois Deus abre o ventre deles. Então, ser mãe não é por merecimento. Né? Você não precisa estar completa, saber tudo sobre maternidade para que tu possa ser mãe. Né? O contentamento, ele é um fruto da comunhão com Deus. E o segredo que Paulo diz ali, né? Aprendi a viver contente, está no finalzinho do texto. Ó, tudo posso naquele que me fortalece. Então ele aprendeu a viver contente porque ele sabe que em Deus ele tudo pode. E esse é o segredo que Paulo traz ali na palavra. Que é aquela confiança total em Deus. É saber que em Deus a gente pode passar por tribulação e que a gente vai sair mais do que vencedores, né? É saber que não é só coisas boas que vão acontecer na nossa vida, mas que também as coisas ruins vão acontecer. Vão ter momentos de dificuldade, vão ter momentos desagradáveis, né? Mas mesmo assim, a gente é fortalecido em Deus. Então, a incredulidade, ela é a raiz do descontentamento. Quando a gente não acredita que coisas boas podem acontecer na nossa vida, que Deus está no controle da nossa vida, a gente gera uma raiz de incredulidade dentro da gente. E a gente precisa entregar a Deus.
entregar a nossa vida a Deus, sair do controle. E eu sei que nós, como tentantes, a gente quer estar no controle de todas as coisas, né? A gente quer fazer o possível e o impossível para que a gente possa e consiga engravidar. Mas a gente precisa entregar a nossa vida e o nosso controle a Deus. A gente precisa entender que é no momento que Deus quer. E o convite que eu faço para vocês, né, para que vocês consigam viver esse contentamento, está em Salmo 91, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Então, aí está o lugar, né? O lugar de descanso é habitar nas asas do Onipotente. Porque senão você nunca vai sentir esse contentamento. Você nunca vai se sentir preenchida e completa. Você não vai conseguir passar pelas tribulações se você não estiver descansando à sombra do Onipotente. Você não vai conseguir sair, digamos assim, bom, eu precisei passar por isso. Se você não estiver com Deus, você vai ficar amarrada nas dores. E o convite que eu tenho para vocês hoje é que vocês não sejam mulheres de dores, mas que vocês possam ter esperança em Deus, né? Acredito que depende muito da gente o tempo que a gente fica nesse deserto. E eu quero que vocês, assim como Paulo, desenvolva a questão do contentamento. Que, como eu falei, ela precisa ser desenvolvida. E esse momento de dor que tu passou, seja ele esse momento de luto, ou seja esse momento de espera, você precisou passar por isso. Eu precisei passar também pelos 2 abortos para que eu possa desenvolver esse contentamento. Bom, eu já encontrei, eu já me sinto plena e completa, eu estou me desenvolvendo. E eu estou me desenvolvendo neste lugar, em Salmos 91, ali, no esconderijo do Altíssimo. É ali onde eu descanso, é ali onde Deus cura a questão do luto, é ali onde Deus cura a minha identidade, a minha capacidade, a questão de merecimento. Porque nesse momento, nesse mundo de tentante, há muita culpa, há muita cobrança, há muita distorção da nossa identidade. Então a gente precisa estar nesse esconderijo para que a nossa alma venha a ser tratada. O contentamento, ele é resultado de uma missão. Quem tem um propósito vive contente, porque você sabe que faz parte da sua história viver isso. Bom, eu entendo que o que eu vivi faz parte da minha história. Há um propósito nessa dor. E eu tenho entendido cada vez mais, com o passar dos dias, com o passar dos meses, eu tenho entendido que eu precisei viver tudo que eu tenho vivido. Então, eu estou contente porque eu sei que a minha vida, Deus não perdeu o controle da minha vida. Eu estou contente porque Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, por isso eu me sinto contente nele. Eu me sinto completa, porque ele está cuidando de mim. E ponto. Ele não se esqueceu de mim. Então, por isso, eu sou contente nele. Podemos sim viver contentes. E isso tem a ver com satisfazermos Isso não tem a ver com satisfazer todas as nossas vontades. Deus não vai satisfazer todas as minhas vontades, nem as tuas vontades. Mas tem a ver com colocarmos a nossa fé na pessoa certa, que é Jesus, e assumirmos a postura certa. Ter uma verdadeira entrega. Então a gente precisa entregar as nossas dores para o Senhor. E eu queria fazer um convite para vocês, né? Eu sei que aqui tem algumas mulheres que passaram e estão passando pelo luto e
e realmente é muito doloroso, né? E eu quero chamar vocês à vida, né? Chamar para que vocês venham entregar essa dor ao Senhor, para que vocês possam viver contentes, né? É esperar, mas caminhando. Bom, eu espero a promessa de Deus na minha vida, eu espero então pelo meu filho, eu espero pelo meu casamento, mas eu continuo caminhando. Eu continuo me desenvolvendo em todas as outras áreas que Deus tem para minha vida, né? E não ficar paralisada naquela dor. E eu até digo para vocês que vocês têm que adote uma amiga, né? E abra o seu coração para ela. Compartilha das suas dores, procure ajuda, né? Comecem a abrir essas caixas. E eu sei que diante dessa pandemia a gente tem muito mais tempo de pensar, as dores vêm com muito mais frequência, né, na nossa mente, e esse é o momento, né, de você colocar as coisas no lugar, de ver se há no teu coração algo que você não está contente, se há no teu coração alguma ingratidão, né, e eu digo assim, de novo eu reforço, estar contente não é fingir, né? Eu preciso colocar para fora. Eu preciso sentir a dor, eu preciso dizer para Deus, não, essa dor tá doendo. Essa dor está doendo, tá ótimo. Eu estou me sentindo triste. Eu estou frustrada, né? Então a gente precisa acabar com a autossuficiência e entregar para Deus. Estar no colo de Deus. O ansioso, ele é insatisfeito. E viver uma vida de tentante é muito. Te gera muita ansiedade, te gera muitos questionamentos. E aí você fica sempre insatisfeito porque a promessa ainda não chegou, né? Aquele sonho ainda não chegou. Mas você deve continuar a sua vida. Continuar os teus planos, olhar para o teu casamento, olhar para os amigos que estão ao teu redor, entregar o seu coração a Deus. Bom, Oséias 2 diz, eu te conduzirei para o deserto e lá falarei o teu coração. Bom, algo Deus quer te ensinar, algo Deus quer te mostrar. Eu costumo dizer que eu precisava passar por toda essa situação, porque em toda a minha vida, tudo que eu mais queria, por exemplo, eu sempre quis estudar, né, fazer faculdade. E eu parei a minha vida por conta disso, né? Eu me dediquei muito tempo a estudar e quando eu conquistei, né, esse sonho, eu depois eu reclamava dele. Inclusive, eu me formei agora nesse semestre e no final, eu tive uma crise de choro dizendo, mas Deus, eu não queria isso. Eu queria a gestação, queria o meu bebê que eu teria em janeiro. Eu não queria isso. Então, muitas vezes a gente pede coisas e a gente acaba reclamando. A gente não é fiel no pouco. A gente não encontra aquele contentamento. Você quer casar, aí você casa e depois você reclama do seu casamento. Você quer um filho e depois você reclama do seu filho. Então a gente precisa encontrar esse contentamento em Deus. A gente precisa desenvolver essa virtude. E esse é o convite que eu faço para vocês hoje. E se você está descontente por aquilo que lhe falta, experimente adaptar-se. Às vezes, a gente fica esperneando e não aceita a vontade de Deus. E eu te pergunto, você quer ficar na dor e no passado? Ou você então quer se adaptar àquilo que Deus tem para a tua vida? Às vezes, dói tanto porque a gente fica esperneando, como feito uma criança mimada. E a gente precisa ser maleável à vontade do Senhor. Então,
talvez seja por isso que esteja doendo tanto, esteja doendo tanto porque você não quer se adaptar àquilo que Deus tem para tua vida. E reforço, Romanos 12:2 diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se tudo isso está acontecendo na tua vida, é porque é o melhor para ti. Então, a gente precisa parar de espernear e aceitar a vontade de Deus. E não é aceitar assim, tudo bem, eu aceito. Não. É entendendo que ele está no controle de tudo, é entendendo que ele sabe o que é melhor para ti. Bom, mas é bom, perfeito e agradável perder um filho? Não, não é. Para nós, pode parecer até que não é amor. Mas o não de Deus também é amor. Porque a gente consegue enxergar até a esquina, mas ele vê depois da esquina. A gente consegue ver o hoje, o momento, mas ele sabe o dia de amanhã. Paulo aprendeu que a sua alegria em Deus independe do que acontece do lado de fora, mas que não importava qual é o tipo de situação ele teria que enfrentar, pois ele poderia todas as coisas naquele que o fortalecia, que era Deus. Então, o contentamento, ele independe das circunstâncias. Se tu tem emprego, se tu não tem emprego, se Deus te deu um filho ou te não deu um filho ainda para ti, ou se mais um ano que tu não vai casar, ele tá no controle de todas as coisas. A cobiça, ela impede o contentamento. E muitas vezes a gente tá tão preocupado com mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e aí você conquista, aí você faz um curso e depois você quer fazer um outro curso, e aí essa insatisfação, ela não sai de dentro de ti. E eu digo que isso precisa ser curado. Isso precisa ser tratado. Ah, tu poderia seguir adiante assim? Poderia. Mas o teu coração não ia ser tratado. Talvez não hoje, mas lá na frente seria. E aí você teria que passar por essa situação. A nossa alegria não deve estar em pessoas ou algo, e sim no Senhor. Isso aí, Ju. Então, de novo, precisamos passar por tribulações. Para que esse nosso coração tão insatisfeito possa ser tratado, a gente precisa ser curada, nós precisamos ser curadas. E não é só quando as coisas boas acontecem, é quando as coisas ruins acontecem. E a gente precisa desesperadamente correr para esse lugar que está em Salmos 91, que é no esconderijo do Altíssimo, que é lá aonde o nosso coração vai ser tratado, né? E isso vai depender de nós, do nosso desejo, da nossa vontade de abrir esse coração. Deus, ele tem pressa de fazer essas coisas que tu deseja. Ele não quer te fazer sofrer. Mas depende de ti. Depende de ti. Tu precisa estar completa nele antes. Tu precisa se sentir satisfeita com todas as coisas que ele te dá. Não vai ser o diploma que vai te fazer vai te deixar satisfeita, não vai ser um filho, não vai ser um casamento. É ele que vai te satisfazer. É ele que vai preencher o vazio, é ele que vai transformar a tua vida. A gente precisa aprender a viver com ele e para ele e entregar a nossa vida totalmente a ele, para que ele possa fazer o que ele quer. E talvez aí esteja o nosso medo, né? Dessa entrega. É bom, eu vou entregar minha vida a ele, mas será que isso que eu tanto peço, e se ele não me der? E se não acontecer? Eu tenho medo de me entregar para esse Deus.
Porque Ele é o Deus da vida, e se Ele não me der o filho que eu tanto peço, né? E se o casamento que eu tanto anseio não acontecer? Então, a gente precisa romper com essa autossuficiência, romper com a nossa vontade e entregar o nosso coração a Deus. E entregar o coração para Ele e ser vulnerável a Ele e sentir esse contentamento em Deus requer um desprendimento da nossa vida. Requer uma entrega completa. E isso Deus tem me pedido nos últimos tempos. Se sentir totalmente satisfeita nele. E é isso que eu tenho para deixar para vocês hoje, meninas. É colocar a nossa fé em Cristo. É ter uma entrega total a Ele. É entregar todas as nossas dores. Não esconder nada. Não é bom, agora decidi, eu vou me sentir completa nele, estou contente. E não. É realmente abrir o nosso coração, abrir todas aquelas caixas que nos doem. Entender que a gente precisa aprender que esse contentamento, ele faz parte da nossa missão aqui na Terra. De tudo que a gente passou, faz parte de um propósito. Então é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Eu vou deixar salva essa live. E eu também queria dizer que na semana que vem, dia 1º de setembro, nós continuamos, né, com as nossas lives. E aí a gente vai ter a presença da Sheila e de uma psicóloga que vai estar dando continuidade, né, nesse tema a respeito da espera. E eu queria agradecer a presença de todo mundo e que vocês possam se encontrar em Deus, estar totalmente cheias e satisfeitas nele, encontrar esse contentamento em Deus, mesmo em meio à espera, em meio à pandemia. A pandemia é uma tribulação, né? Faz parte da tribulação e com certeza nós não seremos as mesmas a partir de hoje. Com certeza essa tribulação, essa pandemia, ela vai nos gerar paciência, experiência e esperança. Quero dizer que amo vocês, muito obrigada, minhas amigas. Nos vemos aí na próxima live, então no dia 1º. Um beijo.